Jesus, ele nos deixou uma oração clássica, uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, não é? Em um trecho da oração diz: assim na terra como no céu. E aí a gente começa a analisar a nossa vida, a gente começa a fazer um diagnóstico do que tem sido nossos dias, do que tem sido os nossos momentos, e dá para a gente parar para pensar: será que no céu tem tanto problema desse jeito? Será que no céu tem tantas complicações desse jeito? Será que no céu tem tanta tristeza, tanta angústia, tanta aflição? Quando nós oramos a oração modelo do Pai Nosso, nós estamos declarando e profetizando o que é para ser a nossa vida aqui na terra. Mas nem sempre tem sido assim, não é verdade? Algumas pessoas, no cume das suas aflições, pelo desequilíbrio emocional, pelas lutas que travam, elas são capazes de declarar com a sua boca: a minha vida está um inferno. Não é verdade? Você já viu isso? Deus nos deixou um exemplo do que nós devemos declarar. E nós não devemos declarar somente se estiver daquele jeito, mas nós devemos declarar acreditando que se não estiver, será daquele jeito. Mas muitas vezes o inimigo usa das nossas fragilidades emocionais, desgaste psicológico, das aflições do dia a dia, para tentar nos afligir. E aí tem muito crente que ainda carrega aquela caixa de ferramenta antiga, né? E no momento desses estreitos começa a proferir um mundo de palavras negativas que está liberando ainda maiores males sobre a sua própria vida, porque há poder na nossa língua, há poder nas nossas palavras. Mas a verdade é que Deus conhece e Deus sabe os nossos limites. Deus, Ele conhece e sabe os nossos pecados. Ele sabe os problemas que nós temos na alma. Ele sabe os conceitos que nós ainda sustentamos na nossa vida. E Deus, Ele tem uma maneira muito peculiar de tratar com o seu povo. E que mesmo o tratamento de Deus sendo bom, porque Deus, Ele não vai nos oferecer coisas ruins, coisas más, e mesmo o tratamento de Deus sendo bom, muitas vezes nós rejeitamos. Nós rejeitamos porque a vida que muitas vezes declaramos: Senhor, é tua, nós queremos viver do nosso jeito. Muitas vezes declaramos que esta vida pertence a Ele, mas nós queremos ser os administradores dela. E chega momentos da nossa vida, amados, em que a nossa administração não está produzindo efeitos para o reino de Deus. E o Senhor tem promessas nas nossas vidas que precisam acontecer. O Senhor tem história na nossa vida que Ele escreveu, que precisa se cumprir. E para isso, Ele nos traz para um modo tratamento chamado deserto. Diga assim: deserto. Aleluia. Esse texto que nós lemos fala da vontade de Deus para o seu povo. E Deus, Ele faz uma aliança com Moisés assim que eles entram no deserto. A aliança livra aquele povo do Egito, mas não os isenta do deserto.
Nós poderíamos pensar, Deus poderia tirar o povo do Egito e colocar eles em Canaã. Mas será que aquele povo estava preparado para tamanha conquista, e tamanhas lutas, e tamanhos gigantes que haviam naquela terra? O Senhor, Ele sabe, Ele conhece cada área da nossa vida que precisa ser tratada. Ele conhece o nosso caráter, conhece a nossa alma. Ainda que muitas vezes nós o adoramos com canções que declaram anseios da nossa alma, desejos que nós temos no coração, mas que nem sempre na prática nós nos dispomos a isso. E às vezes nos limitamos somente a canções. Por isso o Senhor, Ele permite o modo deserto em nossas vidas, para que possamos ser lapidados, transformados, desconstruídos, reconstruídos, refeitos, remodelados, para sermos preparados para aquilo que Deus já tem para cada um de nós. Êxodo 19, versos 5 e 6, diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa é a instrução que o Senhor está falando logo quando eles entram no deserto do Sinai. O Senhor estabelece uma aliança com aquele povo. E quando eles entram no deserto, o interessante é que o deserto é uma escolha de Deus e não do homem, porque se o homem pudesse escolher, ele não escolheria o deserto. O homem não escolheria aquele caminho. Mas o Senhor está levando o seu povo a um deserto que também traz uma condição espiritual, em que o povo de alguma forma vai ter que se voltar para a face de Deus. Moisés, ele escreve um livro chamado Deuteronômio, para que quando o povo estivesse em Canaã, lembrasse dos mandamentos do Senhor. Deus, Ele está dizendo neste livro para o povo: quando vocês estiverem na terra que prometi, comendo uva e tomando mel, será muito fácil se esquecerem de mim. Então guardem os meus mandamentos. Aprenda o que me agrada e o que me desagrada. Aprenda o que vai te gerar vida e o que vai te gerar morte. Aprenda o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Aprenda como você deve viver e como você não deve viver. E interessante, amados, que a história parece que se repete. Porque hoje nós vemos a igreja de Cristo, ela voltada a muitas práticas que desagradam ao Senhor. Porque parece que a igreja é uma igreja que ela se entrega ao Senhor com medidas certas, mas ela nunca está disposta a se entregar por inteiro e fazer aquilo que Deus espera que ela faça. Nós vemos hoje uma igreja que se acostumou com o pecado. Nós vemos hoje uma igreja que, ao invés dela fazer sua própria vida um sacrifício vivo para Cristo, ela muitas vezes acha que é sacrifício ter que vir toda semana na igreja ou 2 vezes por semana. Nós somos uma igreja que nos entregamos aos pouquinhos para o Senhor, em pequenas porções. Jesus, Ele não comprou somente uma parte de você, Ele comprou a tua vida por inteiro. Deus não comprou somente um pedacinho do seu coração, Ele comprou o seu coração por inteiro. Mas parece que nós vivemos uma geração, um tempo em que as pessoas, elas se afastaram daquilo que agrada a Deus. Elas se afastaram dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do Senhor. E o que o Senhor, Ele está trazendo à memória do povo através de Deuteronômio, usando Moisés,
é justamente que o povo iria entrar na terra que manava leite e mel, na terra que tinha grandes cachos de uva e romãs, mas que o povo deveria estar atento para não se esquecer dos mandamentos do Senhor, porque isso queria gerar vida a eles, isso queria fazer com que eles permanecessem donos da terra. E às vezes, amados, no decorrer da nossa vida, nós vamos conseguindo alcançar coisas que nós almejávamos, vamos realizando sonhos, vamos tendo conquistas, e parece que aquilo que nós vamos trazendo à nossa volta, as nossas conquistas, vai fazendo também com que a gente se esqueça do Senhor, ou vai deixando de ser intenso o nosso amor para com o Senhor, como era no começo. Há pessoas que estão chegando agora, que estão vivendo o primeiro amor, que estão apaixonados por Cristo. Mas eu falo, como a gente diz entre aspas, né, os velhos de igreja, os crentes velhos. Você lembra como era a tua vida no primeiro amor? Você tinha talvez muito menos do que você tem hoje, só que você amava muito mais a Deus do que você ama hoje. Você buscava com muito mais intensidade ao Senhor. Com menos do que você tinha, do que você tem hoje, você esquentava menos a sua cabeça, você se angustiava muito menos. E sabe o que esse estilo de vida que nós vivemos hoje faz? Te enche de coisas, mas te deixa vazio. E as pessoas hoje, elas estão desesperadas, com muito mais do que elas tinham há 10, a 15 anos atrás. Elas estão muito mais angustiadas, muito mais desesperadas, muito mais embaraçadas financeiramente. E o desespero da igreja passou a ser manter as suas conquistas, conseguir conquistar mais coisas, mas elas não veem os mandamentos do Senhor. O que o Senhor disse: não se esqueça daquilo que eu te ensinei, não se esqueça da base, do ensino, da instrução, para se manter vivo nesse tempo, para se manter vivo no meio de tantos males sutis que entram na tua casa e você nem percebe. O Senhor, Ele usa Moisés para trazer novamente esse entendimento ao povo. E eles começam uma peregrinação no deserto. E o deserto, amados, é um moedor de ego. Eu digo que é um moedor de ego porque, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de atravessar pelos meus desertos, eu, minha esposa, minha família. Tinha muito menos do que eu tenho hoje, e as angústias e as aflições eram muito menores, porque o nosso apego com Deus era muito maior. O problema é esse, amados, que a gente vai deixando de ter a nossa confiança em Deus, nós vamos deixando de ter a nossa segurança em Deus, e parece que as coisas que nós conquistamos, nós vamos gerando um apego, e estamos seguros naquilo. Nós queremos sempre estar dentro do barco, quando Jesus já nos chamou para estar fora do barco. Nós queremos sempre ter alguma coisa para nos segurar, quando na verdade Jesus está nos chamando para andar sobre as águas. Sabe o que é andar sobre as águas? É viver pela fé, é andar pela fé, é acreditar sem ver, é confiar no que o teu Deus te falou. E olha que loucura, aquele povo entra no deserto, e o Senhor está falando para eles de uma coisa que eles não conseguem enxergar, a não ser areia. O Senhor está falando de uma terra que mana leite e mel. O Senhor está falando de parreiras cheias de cachos de uva, que quando os espias foram lá na terra para trazer uma prova da terra, diz que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Uma terra que tinha romãs enormes, uma terra boa, uma terra de riachos.
uma terra que respondia a todas as necessidades. E Deus está falando disso para um povo que começa a enxergar somente areia diante deles. Deus tem promessas na tua vida? Sim, tem. Mas o Senhor, Ele vai falar de coisas grandes para você, nos momentos em que você não consegue vê-las na tua frente. O Senhor vai falar das coisas maravilhosas que Ele tem na tua vida, no momento em que talvez você só veja vazio, você só veja deserto. Mas por quê? Porque o mundo nos ensinou a sermos pessoas infladas de ego, a sermos pessoas vaidosas, a sermos pessoas orgulhosas, a não aceitarmos correção. E o Senhor sabia todas as características do seu povo. Por isso o Senhor os conduz por um caminho no deserto, para moer o ego daquele povo. Quanto menos você compreende o propósito do deserto que você está passando, mais extenso ele fica. E aquele caminho do deserto era para durar a vida toda? Não. Era para durar talvez 20 dias, era para durar talvez um mês, 6 meses, um ano, eu não sei. Mas não era um caminho tão extenso para durar 40 anos. Mas enquanto aquele povo, eles não compreenderam o propósito daquele deserto ao qual Deus atraiu eles, o caminho começou a ficar cada vez mais extenso. E o que o Espírito Santo te fala essa noite é que se você está passando por um deserto, enquanto você não compreender o que Deus quer fazer na tua vida nesse deserto, esse deserto vai se alongar a cada dia. Eu sei bem o que é o deserto, amados. Até porque enquanto a gente não compreende que Deus quer moer o nosso ego, o nosso orgulho, a gente fica esperneando, a gente fica se degradando com Deus, a gente se revolta com Deus e fala demais. A gente não lembra dos mandamentos, das ordenanças. E a gente não entende que Deus fez uma aliança conosco e que Ele vai nos sustentar por causa dessa aliança. As misericórdias do Senhor, amados, é a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. O deserto, ele revela o quanto há de rebeldia dentro de você. Você sabia disso? Deus, Ele vai usar Moisés para falar para o povo: vocês têm que adorar a Deus no deserto. Não foi a ordem do Senhor? Vai lá e fala para Faraó liberar o meu povo, para que eles me adorem no deserto, para que eles façam uma festa para mim. E o que acontece? Quando aquele povo é tirado do Egito, o caminho deles no deserto foi um caminho de rebeldia, foi um caminho de murmuração. Mas glória a Deus, o Senhor já levou aquele povo no deserto, porque Deus sabia que existia isso. Mas o Senhor queria que o próprio povo enxergasse o nível espiritual que havia dentro deles, o quanto o Egito havia corrompido o caráter deles. E às vezes o Senhor, Ele permite situações de deserto nas nossas vidas, amados, porque adorar a Deus no culto é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus no deserto. A gente rir onde todo mundo está rindo é fácil. A gente aplaudir onde todo mundo está aplaudindo é fácil. A gente cantar onde todo mundo está cantando é fácil. Mas você adorar a Deus onde só você está sendo ralado, amados, aí sim. O Senhor sabe como tratar de cada um no deserto. E tem muito crente que não tem compreendido e tem manifesto a sua rebeldia e tem manifesto as suas amarguras na alma, as suas revoltas. 2 Coríntios 4:17 diz:
pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha que maravilhoso o que a palavra me diz. O deserto é um lugar de conquistas invisíveis, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável. Incomparável. E você ora dizendo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não quero mais, Deus, eu não suporto mais, Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. Pelo contrário, amados, sabe o que o Senhor te diz hoje? Eu te atraí para esse deserto para poder tratar com você. Eu te atraí para esse deserto para moer o seu ego. Eu te atraí para esse deserto para que a partir desse deserto sejam produzidas conquistas invisíveis que você só vai ver lá na frente, não é? O lutador, enquanto ele está no ringue lutando, naturalmente ele não está vendo a vitória dele, ele está vendo somente pancada, ele está vendo somente a ação que ele tem que ter contra o oponente, ele está vendo somente o tamanho do adversário, o tamanho da sua luta. Mas já existe um prêmio, já existe algo preparado para aquele que vencer aquela luta. Assim também nas nossas vidas, amados. Algo já está sendo gerado enquanto você está lutando, algo já está preparado. No final da sua luta você vai ver. Mas você tem que entender que neste deserto as suas conquistas, elas ainda são invisíveis. Nem você sabe ao certo o que está acontecendo. A impressão é que não há nada por fora e tudo por dentro. Raiva, ira, ódio, revolta. E o deserto é para isso, para que realmente seja manifesto as coisas ruins que muitas vezes no dia a dia você não enxerga. Sabe, a gente às vezes se gaba de algumas situações, ou do que as pessoas acham da gente, e nem sempre o que as pessoas acham da gente é a verdade. Houve uma época na minha vida em que as pessoas falavam tanto que eu era humilde, até minha mãe falava isso, que eu passei a acreditar. Só que Deus, Ele me atraiu para um deserto de uma forma em que eu me revoltei, em que eu briguei, em que eu deixei de orar, em que eu pensei em desistir, e aí eu voltei atrás e pedi perdão, mas ainda fiquei insatisfeito, até o ponto do Senhor usar uma situação para Ele me mostrar que eu não era uma pessoa humilde. Porque nós vamos formando conceitos, amados, e estruturamos nossas vidas em cima de conceitos. Mas o Senhor, no meu deserto, Ele me mostrou que eu era humilde para tirar minha camisa, se precisasse, e dar para alguém que estava precisando. Mas que eu não era humilde para receber a camisa de alguém, porque na verdade eu era orgulhoso, eu era vaidoso. Deus sabe o quanto há de orgulho e o quanto há de vaidade dentro de você. Às vezes nós nos orgulhamos daquilo que nós pensamos que é qualidade e que na verdade nos impede de sermos tratados por Deus, de sermos melhorados por Deus, não é? Jesus vai conversar com o jovem rico, e o jovem rico, ele quer mostrar
que ele estava 100% com Deus. E Jesus vai perguntando para ele, ele faz: isso eu faço, isso eu tenho, nisso eu sou 10, isso eu sou top. Só falou coisa boa, mas como Jesus fala para ele: então te falta uma coisa. Se todo o currículo do rapaz parecia ser perfeito. Gente, o jovem rico, naturalmente falando, era um membro que qualquer um queria, qualquer pastor queria dentro da sua igreja. Ele até dizimava. Só que Jesus falou que faltava algo para que ele seguisse verdadeiramente a Cristo, para que ele herdasse o reino dos céus. E quando Jesus expôs para ele, todos os conceitos que ele tinha dele mesmo caiu, porque a única coisa que Jesus pediu, ele não estava disposto a fazer. Às vezes nós achamos que somos bons demais pelas coisas que nós fazemos, e deixamos de analisar que há muitas coisas que nós deixamos de fazer. Por isso o Senhor, Ele nos atrai para o deserto, para nos matar, não. Ele nos atrai porque Ele tem uma aliança conosco, e Ele quer nos tratar, nos curar, nos libertar, para que possamos provar das promessas, viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Hebreus 12, 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes pareciam, Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Deserto é lugar de disciplina. Você pode não se submeter a ninguém, você pode se sentir a autoridade máxima, mas quando Deus precisa tratar com alguém, Ele leva para o deserto. E queira ou não queira, essa pessoa vai provar da disciplina de Deus. Deus não permite deserto na sua vida para que você seja pior do que você é. Sempre vai ser para te melhorar. Deserto, amados, molda caráter. Deserto molda caráter. Tiago 1,12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, muitas vezes o diabo quer falar que no deserto é o teu fim. A situação que você está passando, em que talvez você tenha sofrido perdas e danos, em que aparentemente as pessoas que eram tão teus amigos quando você tinha, e agora você não tem mais, as pessoas se afastaram, mas o Senhor, Ele sabe como lidar com você, e Ele quer dizer para você, ainda que você pense que é o teu fim esse deserto, o Senhor te diz que este deserto é o lugar da tua vitória. O prêmio, ele já está preparado, você só tem que perseverar. O seu troféu é a promessa de Deus, e é nele que você tem que focar. Não aquilo que você está vendo, não o seu oponente, não o seu inimigo, não com quem você está lutando, mas no teu espírito, pela fé, focar naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Ele falou que Ele tem para você, naquilo que Ele falou que vai fazer. A gente vê tanta projeção boa para a nossa nação, para o Brasil, mas as pessoas estão tão angustiadas pela circunstância, porque a gente está no ringue lutando contra o inimigo. A gente está levando pancada, dando pancada, procurando estratégias para derrubar esse inimigo, mas há momentos em que a impressão que dá é que o inimigo está mais preparado que você.
Só que a diferença está nisso aqui, ó. Existe uma promessa sobre a tua vida. Na vida do inimigo não. A promessa é para os filhos. A promessa é para aqueles que obedecem. A promessa é para aqueles que têm aliança. A promessa é para aqueles que confiam. A promessa é para os justos. Os justos são aqueles que já estão justificados pelo sangue de Cristo. Quem tem do sangue de Cristo aí? Então você é justificado. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, enxergando aquilo que já está preparado por Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. 1 Pedro 1,7 diz: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aqui está o propósito das tuas provas neste deserto. É para que a sinceridade da sua fé seja atestada, ou seja, confirmada por intermédio de Cristo. Vai chegar um momento em que o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: passou, agora é Canaã. Chegou o fim do deserto. Seu caráter foi tratado. Desconstruí o que tinha que ser desconstruído em você. Construí coisas novas em você. Arranquei aquela história de derrota que você trouxe do Egito, das raízes familiares, de costumes e culturas. Coloquei uma história nova, cheia da cultura do céu, cheia de princípios, de valores. E daqui para frente você vai só encher os seus cestos com a tua colheita, com as bênçãos que eu tenho para você em Canaã. Esse tempo chega, amados. Chega. E não adianta você ficar pensando assim: mas quando? Até quando? Já passou-se 3 anos, 5 anos, 10 anos. Enquanto você não compreender o propósito do seu deserto, ele vai se estendendo. Em cada situação, Deus nos trata. Em cada situação, Deus quer fazer com que compreendamos. Em cada situação, Deus quer que a gente vire os olhos para dentro e enxergue o que precisa ser melhor, o que pode ser melhorado dentro de cada um de nós. Deserto, amados, é aperfeiçoamento. É aperfeiçoamento. Sabe, a gente sempre fala, não lembro se é Oséias 2,14. O Senhor fala assim: eis que vos atrairei ao deserto e ali falarei ao vosso coração. Sabe, às vezes é tanto problema, tanta luta, tanta angústia, tanta dificuldade. São problemas de ordem emocional, problemas de ordem financeira, problemas de ordem familiar. E aí o coração está cheio. Aí Deus está falando com você, mas não entra. Deus está falando com você, você ouve, mas não dá ouvidos, porque você não põe em prática aquilo que Ele está te falando. Deus fala e a tua revolta ainda é: ah, Deus não me ouve. Não, pelo contrário, você não ouve a Deus. Aí o que acontece? O Senhor te atrai para o deserto, assim como fez com Israel. Porque o Senhor usou de Moisés, usou profetas, o Senhor de diversas formas, através de milagres, de sinais, através da sua nuvem de glória, através da sua coluna de fogo, através das codornizes, através do maná, através da água na rocha. De várias formas o Senhor queria falar com o seu povo, mas o seu povo não estava disposto a dar ouvidos. Amados, não foi por falta de milagres. Às vezes você fala assim: a situação que eu estou vivendo é só um milagre, mas se Deus fizer um milagre, tudo muda. Pode ser que aconteça um milagre na tua vida e nada mude, porque o problema não era a falta do milagre, era a falta do caráter. Às vezes o problema é que a gente quer a transformação do lado de fora e não se importa como está dentro, mas na verdade Deus quer que seja transformado dentro.
Porque quando dentro é transformado, do lado de fora tudo muda. E a gente tem valores invertidos. Porque a gente pode estar todo apodrecido por dentro, e se o armário estiver cheio, aleluia. E se a mesa estiver com uma boa refeição, glória a Deus. E se tiver dinheiro no banco, oh Deus fiel. Mas por dentro está apodrecido. A gente se importa muito com o exterior das coisas, e Deus se importa com o interior da gente. Por isso, o Senhor permite algumas condições de deserto, e muitas vezes Ele nos atrai para essa condição de deserto, para poder falar ao nosso coração. Mas o que acontece quando a gente chega no deserto? O nosso coração está cheio, ele precisa esvaziar. Como estava o coração daquele povo que saiu do Egito? Estava cheio, eles adoravam outros deuses, eles se prostituíam, eles haviam se misturado com os egípcios, eles haviam aprendido a cultura egípcia em 400 anos de escravidão, eles aprenderam a ser escravos, eles se condicionaram sobre a autoridade de Faraó. Então o coração deles estava cheio de ensinos errados, cheio de doutrinas erradas. Então o Senhor leva eles para o deserto, para que primeiro eles se esvaziassem. Eles tinham que enxergar que a fé deles estava errada. Eles tinham que enxergar que o modo deles verem a vida estava errado, que a conduta deles, sendo um povo de Deus, estava errada. Porque o Senhor fala através de Moisés que está separando aquele povo para ser um povo santo e um povo sacerdotal. Sabe o que é um povo sacerdotal? É um povo que entrega sacrifícios ao Senhor, que entrega a sua própria vida como sacrifício ao Senhor. Sabe o que é um povo santo? É um povo que não se mistura com o pecado. E é a mesma coisa hoje que o Senhor quer da gente. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Somos raça eleita, sacerdócio real, não é o que o apóstolo Pedro fala? Nós somos isso, mas nós precisamos ser limpos e transformados para viver isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, mas precisamos ser curados, libertos e transformados para viver isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, mas é necessário vir um rompimento na nossa mente, sermos libertos. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você acha que João está falando com quem? Com o povo do mundo? Não, ele está falando com judeus. Ele está falando com pessoas que conheciam as Escrituras, mas que não praticavam elas. Eles precisavam conhecer a verdade. Não adianta a gente vir ao culto, ouvir, mas não conhecer, porque é o conhecimento da glória de Deus é que vai nos libertar dos cativeiros na mente e na alma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não acontece somente uma vez na vida, não, porque o profeta também fala assim: eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Eu nunca posso achar que eu tenho demais, eu tenho muito Deus, eu não preciso mais de Deus. Não, quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou ser transformado a cada dia. E eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar disposto a compreender os desertos que eu estou passando. Às vezes o deserto que você está passando hoje não é financeiro. Bem que há muitas pessoas passando deserto financeiro, mas há muitas pessoas passando um deserto psicológico. Como? Desgaste, porque já resolveu tanto problema, já passou por tanta situação difícil, e tem que resolver o problema do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do tio, do vizinho, e parece que cada dia aparece um novo problema. Parece que você nasceu para resolver problemas. Tudo bem, muitas vezes é assim, mas a gente não percebe o quanto, mesmo que a gente solucione esses problemas, ou a maioria deles, a gente não percebe o quanto isso nos desgasta psicologicamente. Chega um momento em que você perde o prazer próprio, em que você perde a sua própria autoestima. Você não se importa mais nem de se arrumar.
Antes você ia lá, passava uma camisa, ou pedia para sua esposa passar, para o seu irmão passar, seu pai passar. Hoje você vai lá e pega a primeira que você acha lá embolada dentro do guarda-roupa e veste. Há coisas que não são normais, amados. Há coisas que são sinais de desgastes psicológicos na nossa vida. Às vezes o deserto que você está passando é emocional. Por frustração num namoro, por frustração de um noivado que acabou. Às vezes, há frustrações no matrimônio, no casamento também, porque as expectativas dentro do casamento se apagaram. Frustrações dentro do casamento. Às vezes os desertos que você está passando hoje, por você não compreender, parece que tem te matado o teu ânimo pouco a pouco. Mas o Senhor, Ele vem te falar hoje: foi eu que te atraí para esse deserto, não para você morrer, mas para te dar um novo fôlego de vida, para te levantar, para te curar, para te libertar. Quantas coisas ruins apareceram no meio dos hebreus lá no deserto. Construíram bezerro de ouro. Olha, o povo de Deus era idólatra. E será que hoje deixou de ser? Às vezes nós não adoramos imagens hoje, até criticamos quem adora. Mas às vezes as nossas imagens têm sido outras. Há crentes adorando carro, há crentes adorando casa, há crentes adorando o próprio trabalho, né? Há crentes adorando músicos, artistas. A gente, se olhar bem, a gente não está muito diferente das pessoas que nós falamos do mundo, dos egípcios, né? Porque nós carregamos ainda um monte de sintomas ruins que o Egito produziu no povo de Deus. E se nós não compreendemos o propósito no deserto, corremos o risco de acontecer o que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito. Infelizmente, eles morreram, amados, sem entrar na terra. Daquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb provaram da terra. Por quê? Porque eles foram fiéis, foram justos, eles perseveraram nas promessas, perseguiram os mandamentos do Senhor, não se esqueceram daquilo que Deus ensinou a eles. Mas somente Josué e Caleb. Eu não quero ficar com essa porcentagem dentro da igreja de 0,02%. Se todos nós comemos do mesmo maná, se todos nós provamos da mesma nuvem de glória, se todos nós provamos da mesma nuvem, a coluna de fogo, se todos nós bebemos da mesma água que fluiu da rocha, porque somente 2 pessoas vão provar da promessa que Deus havia dado a todos. A promessa de Deus, ela é real. E ela é para você, sim. Você só precisa compreender este deserto que você está passando e ter a certeza que você pode sair 1 milhão de vezes melhor do que você entrou. E olha que interessante, o povo saiu do Egito e entraram no deserto carregando ouro e prata. Ouro e prata, se fosse solução, tinha resolvido a vida deles, porque quando eles saíram do Egito, os egípcios tinham tanta pressa que eles saíssem, que entregaram ouro e prata, coisas de valores para eles, pagaram para eles saírem. E eles entraram no deserto cheio de ouro e prata, e sabe o que eles fizeram com ouro e prata? Pecaram contra Deus. Então ouro e prata não é a solução da tua vida. A solução da tua vida é seguir os mandamentos e entender o propósito de Deus na tua vida, que Deus quer de você, entender o teu chamado e viver para isso. Com ouro e prata que eles saíram do Egito, eles construíram um bezerro de ouro. Eles fizeram uma imagem para colocar no lugar de Deus.
Amados, o inimigo quer nos convencer que ouro e prata é a solução para este deserto. A solução para este deserto é obedecer. Obedecer o quê? Aquilo que Deus mandou: libera o meu povo para me adorar no deserto. Vocês compreendem isso? Não murmure no deserto, não reclame, não xingue, não ofenda a sua esposa, seu esposo. Simplesmente adore a Deus, porque o propósito do deserto é esse. Quando você entender que você tem que adorar nesse deserto, tudo vai mudar na tua vida, a porta vai se abrir, as coisas vão dar certo, vai fluir. Isso é compreender, amados, o propósito do deserto. O Senhor falou uma coisa tão simples para o povo: vocês vão sair do Egito para me adorar no deserto. É lógico, o Senhor não falou assim: ó, eu vou fazer manifestar o espírito de murmuração que há em vocês, eu vou fazer manifestar o espírito de idolatria que há em vocês, eu vou fazer manifestar a falta de caráter que vocês têm. Não. Mas se eles tivessem compreendido o deserto, com tudo que manifestou na vida deles, por fim eles teriam adorado ao Senhor e falado: obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou tudo de ruim que havia dentro de mim, e agora eu estou preparado para ter a casa da minha vida, para ter o meu carro zero, para ter a minha empresa, para fazer a minha viagem para o exterior. Há coisas que nós ainda não provamos, porque nós não estamos preparados para administrar. Deus não vai te dar coisas para você se destruir através delas. O Senhor quer tratar o teu caráter. O Senhor quer limpar a sua alma. O Senhor quer te libertar dos espíritos que te oprimem nesse deserto. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento, em nome de Jesus Cristo. E sabe, amados, não tem mais muito o que eu falar, a não ser aquilo que o Espírito Santo já falou com você, para você poder compreender. E nós só somos libertos daquilo que nós nos dispomos a ser libertos. E eu sei porque o Espírito Santo, ele fala que há pessoas aqui no nosso meio passando por algum tipo de deserto. E o Senhor, Ele quer te ajudar hoje, te fortalecer, te dando forças para ser liberto desses espíritos que te oprimem nesse deserto, para ser curado dessas feridas e traumas na tua alma que te angustiam neste deserto, esses desgastes que você já sofreu no teu casamento, na tua casa. O Senhor quer te ajudar a vencer esse deserto no teu casamento, vencendo tudo isso que lança indiferença, que impede o perdão de ser liberado. O Senhor sabe quantas feridas já foram geradas no teu casamento, mas Ele te diz assim: filha, até quando você vai ficar neste deserto dentro do teu casamento? Porque você está machucada e ferida, você não perdoa, e isto tem te deixado doente. E aquilo que você fazia por amor, você passou a fazer por obrigação, porque você sente raiva dentro de você. E é um demônio que todos os dias ele vem regar um pouquinho esse ódio, essa raiva dentro de você. E quando ele rega, as feridas aumentam. Esse é o jardim que o diabo cultiva dentro de nós, o jardim da falta de perdão. E isso faz esse deserto se estender, nunca acabar,
Mas o Senhor te diz hoje: compreenda esse deserto, compreenda o propósito desse deserto. Eu posso te libertar, te curar, te livrar, para que você viva a promessa, aquilo que você havia sonhado, as coisas boas que eu tenho na tua vida. Uou. Desertos financeiros. Há pessoas aqui que têm medo de romper. O Senhor tem promessa de coisas maiores na tua vida, mas existe uma atuação na tua família, da tua alma, de pessoas, na tua alma, de medos, porque muitas pessoas da tua própria família já deram conselhos para você contrários, dizendo que é loucura, que você não nasceu para ser rico, você não nasceu para ser dono de nada. Uou. Essa é a história que a tua família escreveu, mas na história que o teu Deus escreveu para você, Ele te fez dono de muitas coisas. E o Senhor diz: você precisa compreender esse deserto para poder ser liberto dele e permitir que seja tratado o que tem que ser tratado dentro de você. Então, pessoas que estão passando, que conseguem compreender, entender: eu estou passando um tipo de deserto na minha vida. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, para podermos fazer uma oração profética sobre a tua vida, uma ativação profética sobre a tua vida. Você que consegue entender o tempo que você está vivendo, a condição que você está vivendo, o cansaço que você tem vivido, que não é normal, e você vai perdendo a vontade, até mesmo de fazer coisas que você fazia antes, coisas simples, comuns, que não é pecado, mas que você já perdeu o gosto, perdeu o prazer. Uou.